Estamos iniciando mais uma aula do estudo da série psicológica das obras da benfeitora Joana de Ângelis. E hoje vamos dar prosseguimento às nossas aulas sobre a sombra interior. Para começarmos, já vamos iniciar com as palavras de James Hollis. Ele nos traz no livro A Sombra Interior, no capítulo 2. Assim como Satã deriva da palavra hebraica para adversário e demônio da palavra latina para lançar-se contra, os antigos foram levados a considerar a multiplicidade da alma humana e a presença de um antagonista sombrio. Em vez de tal antagonista ser o trabalho de um poder superordinário, digamos, o príncipe das trevas, a psicologia profunda afirma que tal energia oposicional somos nós, e nós somos a energia. Como é difícil admitirmos que o mal não está fora, e sim dentro. Como é difícil admitirmos que ninguém tem o poder de nos fazer mal, mas o único que pode nos fazer mal somos nós mesmos. Se Deus é por nós, quem será contra nós, nos diz Paulo. Se todas as leis que o Pai estabeleceu vibram em uníssono com amor, por que estamos vivendo o desamor? Quando caímos em si e percebemos que criamos um personagem ao longo de muitas encarnações para depositar as nossas enfermidades espirituais, tudo que não aceitamos em nós, transferimos para o externo e damos um nome. Chamamos de Satã, demônio, diabo, obsessor. Mas aquilo que não aceitamos em nós, é a sombra, não deixa de existir. Ao contrário, adquire mais força ainda, como disse Jesus, né? Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Então, quando nós nos percebemos em conflitos, em situações conflitantes, nós devemos observar o que está morto dentro de nós. Pois nós abraçamos determinadas doutrinas, e vamos falar aqui mais particularmente da doutrina espírita, né? E aí nós começamos a pôr a culpa nos espíritos, né? E nós chamamos de inferiores. Então nós falamos, é o obsessor está me influenciando, mas nós devemos nos perguntar, ninguém influencia outro se não houver o material para ser influenciado. Então se somos influenciados é porque nós estamos enfermos, estamos doentes, precisamos identificar essa doença em nós. Como disse uma amiga certa feita, ela nos diz assim, e o obsessor, né, ele é muito educado, porque ele bate a porta, nós abrimos e ele entra, né? Ele não invade a residência. Então, de forma humor, né, ela nos conta assim. Então, o processo espiritual é assim, né? Ninguém invade a nossa mente, os nossos valores espirituais, sem que nós permitamos. Vamos continuar com Gustavo Jung. Jung nos diz assim, a sombra personifica o indivíduo, recusa conhecer ou admitir, e no entanto sempre se impõe a ele, direta ou indiretamente, tais como os traços inferiores do caráter ou outras tendências incompatíveis. É aquela personalidade oculta, recalcada, frequentemente inferior, e em geral tem um valor afetivo negativo. Tudo que negarmos e não aceitarmos em nós, sem depurarmos, sem trabalharmos essa condição passa a ser a nossa sombra. Por isso é importante no processo de autoconhecimento realizar as pazes com a sombra. Primeiro, identificar o material sombra. Vamos utilizar como exemplo o sentimento de inveja como material sombra. Então, vamos fazer uma autoanálise. E percebemos que em determinadas situações o sentimento de inveja é muito forte em nosso ser.
Percebemos que sempre em determinadas provas se apresentam, a inveja domina os nossos comportamentos. Isso é o começo da identificação. Segundo, nós vamos aceitar esse material sombra. Por exemplo, percebemos que alguns valores alimentam esse sentimento de inveja, pois observamos e temos sempre necessidade de ser reconhecido, de ser valorizado, admirado. Percebemos e damos muito valor à opinião externa. Percebemos que só nos sentimos valorizados quando os outros nos elogiam, quando somos desejados pelo mundo. E isso irá exigir de nós a aceitação de nós mesmos, para não cairmos em um campo de martírio. E aí o ego, nós enquanto personalidade e somos, precisamos tomar uma decisão. E a primeira de todas é: vou vigiar esse sentimento para que eu possa utilizar essa energia para dentro e não para fora. Ou seja, procurar me sentir bem pelo que eu sou e não pelo que eu aparento ser. É um processo de autoanálise, de autodescobrimento, né? Continuemos com Jung. Jung nos diz: todo homem tem uma sombra, e quanto menos ela se incorpora à sua vida consciente, mais escura e densa ela será. De todo modo, ela forma uma trava inconsciente e frustra nossas melhores intenções. Se não trazermos para a consciência todos esses valores e escondemos no porão, ou seja, no inconsciente, a sombra irá só aumentar e transbordar, né, criando variações em nosso campo emocional. Pode criar um vazio existencial profundo ou somatizar o desequilíbrio, para que o ego tome consciência dos valores que estão enraizados no self e no espírito. Então, quando nós não queremos lidar com esse material sombra conscientemente, o psiquismo, né, ele vai se manifestando de alguma forma para que o ego, nós espíritos encarnados, possamos perceber. Às vezes varia a emoção, nós estamos com o humor variado, mudamos de humor com uma facilidade tremenda, nós vamos percebendo um vazio dentro de nós, ou às vezes somatiza até com doenças no próprio físico, para que possamos ter consciência e tomar consciência das nossas necessidades espirituais. Por isso é importante evoluir conscientemente, como nos disse Allan Kardec, né? A fé raciocinada. Nós precisamos perceber o que se passa conosco, né? Trazendo esses valores para a consciência, meditando sobre nós mesmos, procurando perceber o que é que nos impulsiona a agir daquela maneira. E aí, não cairmos no campo do martírio, porque normalmente nós queremos lá nos martirizar, não aceitamos a nossa condição. Então, ao contrário, né, nós estamos no mundo de provas e expiações. E todos os espíritos que encarnam no mundo de provas e expiações, com raras exceções, é claro, né, são espíritos que estão enfermos, né? Como o próprio Allan Kardec e a espiritualidade nos ensina, né? Eles dão a comparação e os espíritos que estão encarnados aí é como se estivesse no presídio, no hospital, né? Num ambiente muito insalubre, né? Então nós precisamos ganhar a saúde, precisamos nos libertar de todas essas amarras. Vamos prosseguir então com o pensamento de James Hollis. A água sob pressão repressiva não vai embora. Ela procura uma saída e atacará o ponto mais fraco do recipiente. Todas as violações de nossa natureza, no final, vão para o subterrâneo e reaparecem como sintomas comportamentais, somáticos, intrapsíquicos, relacionais. Pois o que é negado conscientemente apenas se esconderá por um momento e então aparecerá novamente no mundo, nos diz
James Hollis. Olha quanta clareza nos diz James Hollis. A psi e a mente é como se fosse uma espiral. Não adianta jogarmos para o inconsciente as energias que não queremos lidar, pois elas voltarão para a consciência. Uma hora essa pressão irá estourar no lado mais fraco de nós mesmos. E aí nós vamos sentir esse impacto. Muitas vezes até somatiza, tem algumas funções, né? Alguns sistemas do nosso vaso físico, né? E são mais fracos no sentido assim de mais sensíveis. E aí todas essas energias se manifestam, somatiza nesse ponto. Muitas vezes nós vamos perceber essas enfermidades espirituais no vaso físico, ou às vezes no campo psíquico, nos pensamentos, né? E no campo emocional também. Vamos prosseguir com James Hollis, ele sempre nos esclarece. Ele nos diz no mesmo livro: não planejamos repetir nossa vida, pelo menos não conscientemente, mas temos uma forte tendência a fazê-lo inconscientemente, por causa do poder dessa antiga história. No processo de autoconhecimento, de reforma íntima, se não identificarmos a sombra e entrarmos em acordo com ela, vamos nos martirizar, procurando mudar os hábitos, os comportamentos, na marra, como se diz, né? E vamos perceber que não conseguiremos, pois não adianta querer mudar hábitos e comportamentos sem mudarmos os sentimentos, os valores que são as energias que alimentam a sombra. Pois se não trabalharmos diretamente com a sombra, o comportamento, os hábitos se repetem, pois é impossível mudarmos um condicionamento da noite para o dia só pela força de vontade. Um condicionamento que foi construído ao longo de muitas encarnações. Primeiro, identifique esses valores, essas energias que estão dando vida a esse condicionamento. E depois começa um processo de conversas e diálogos com a sombra, procurando entendê-la, compreendê-la, para aos poucos mudar o nível de consciência, como diz James Hollis, dessa antiga história, do nosso passado, desses valores, né? Vamos continuar com o pensamento da benfeitora Joana de Ângeles no livro Em Busca da Verdade. Ela nos diz: a sombra existente no ser humano não deve ser combatida, senão diluída pela integração na sua realidade existencial. Olhe o que nos diz a benfeitora. Esse é o caminho. Como disse o próprio Cristo: não resistais ao mal, mas se qualquer te bater na face direita, oferece-lhe também a outra. É assim que devemos agir perante as nossas imperfeições. Não lutar com elas, combatendo e brigando com as imperfeições, mas aceitando como parte de nós, está enferma e precisa da cura através de remédios, né, compatíveis com a enfermidade. Se percebermos pensamentos de ódio, vamos olhar para a ferida e dar o remédio correto. Não brigue consigo mesmo, alma herida, né? E aí está nos ouvindo. Não brigue consigo mesmo, dizendo: e você não pode sentir ódio, e o ódio não faz parte da tua natureza, e o ódio é mau. Não, receba o ódio e trate com amor. Tenha paciência contigo mesmo, pois tu és como todos nós, espírito está aprendendo a amar, né? Comece o aprendizado amando a ti mesmo, para que possas também aprender a amar
o teu irmão, como nos disse Jesus. O amínio é o amor a si mesmo, pois nós só vamos amar o nosso semelhante quando nós amarmos a nós mesmos. Isso parece difícil de entendermos, mas quando nós começamos a meditar, a pensar sobre o assunto, nós vamos compreender a sabedoria do Cristo. Quando nós começamos a ter paciência para conosco mesmo, quando nós começamos a compreender as nossas imperfeições, quando nós compreendemos e somos, a compreensão do outro é mais fácil. Pois quando nós enxergamos a enfermidade que existe em nós, nós vamos perceber o quanto é difícil realizarmos a transformação. Então nós não vamos cobrar essa transformação imediata do outro, nós não vamos exigir que o outro se transforme da noite para o dia, nós não vamos julgar o outro, mas pois sabemos da dificuldade para que possamos vencer um único hábito. Imagine mudar um sentimento. Então isso não quer dizer que vamos ficar acomodados, não é isso, mas vamos ganhando consciência. Pois a transformação, como diz o ditado, é feito a milímetros, é devagarzinho. Nós vamos paulatinamente, dentro de um processo contínuo, a cada dia uma nova oportunidade. Então nós vamos identificando o material sombra dentro de nós, nós vamos verificando e alimenta essa sombra, quais são os valores que dão força a ela. E aí nós vamos dialogando conosco mesmo. Vamos mudando pouco a pouco o processo mental, o processo de visão sobre a vida. E aí nós vamos interagindo com a sombra. Devagarzinho, sem esconder, mas também sem jogar o material sombra no outro. Esse é o caminho para que possamos vencer a nós mesmos. Mais uma vez nós agradecemos a oportunidade, a todos que estão aí nos assistindo e pedimos, como sempre, que Jesus nos abençoe e o Senhor de bênção possa nos abençoar e o Deus de luz nos ilumine em nosso estudo. Até breve.